Olá, amigos do Agronegócio de Safras e Mercado. Sou o jornalista da agência Safras, Alessandro Carvalho. Hoje é segunda-feira, 4 de abril. Estamos começando mais um vídeo Clima na Semana. Vamos falar sobre as previsões para o clima no Brasil, para as principais culturas e destacar especialmente o clima para os Estados Unidos, que entra numa fase importantíssima agora de plantio. Temos que sempre lembrar a você que não se inscreveu no nosso canal no YouTube, que inscreva-se, que ative as notificações para saber da divulgação dos nossos novos materiais. Entre no nosso site safras.com.br, conheça a plataforma de Safras, peça uma demonstração gratuita. Cumprimento o nosso parceiro da Rural Clima, agrometeorologista Marco Antônio dos Santos. Bom dia, Marco, tudo bem? Olá, Alessandro, olá a todos, uma ótima segunda-feira a todo mundo, né? Bom, Marco, vamos já sair falando direto de condição de clima para essa semana nas regiões do Brasil. Pelo que eu já ouvi de materiais teus hoje pela manhã, temos então no sul um clima mais chuvoso agora, esse começo de semana, e para o centro-norte um clima mais seco, por enquanto. Marco? E a Laninha? Que laninha? Parece que está dando Ué, tchauzinho né? mesmo, né? Cadê a laninha, né? Que todo mundo falava que o verão, o outono ia ser seco no sul do Brasil, né? Então, muita gente deixando de plantar milho por conta de tempo mais seco e provavelmente geado, e os modelos estão sinalizando totalmente ao contrário, né? As chuvas estão ocorrendo, essa semana vai ser extremamente chuvosa. E quando a gente fala sul, climatologicamente falando, Alessandro, nós estamos falando Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, Paraguai e falando também, colocando a Argentina nesse pacote todo, né? Nesse bolo todo aí. E para o Cone Sul, como uma forma geral, a previsão para esses próximos 10 dias, hoje é dia 4 de abril, pelo menos até o dia 15, sexta-feira que vem, né, na Semana Santa, a previsão de chover mais de 250 milímetros no sul do Brasil. Né? E isso traz boas para quem planta milho, como no Paraná, Paraguai e sul do Mato Grosso do Sul, porém já começa a trazer um certo problema para o Rio Grande do Sul, essas chuvas agora, porque não está deixando o pessoal colher soja. Tanto aquela soja, né, de verão, quanto a safrinha. Tem muita soja safrinha que foi plantada lá em abril, que já está na época de colheita, e o pessoal está meio preocupado porque não para de chover. E não vai parar de chover nesses próximos 10 dias. Você tem 3 frentes frias quase que engatilhadas uma na outra, que vão avançar e deixar o tempo bastante instável e com chuvas, horas até com altos volumes. Então, muito cuidado aí vocês que moram em Porto Alegre, né, por conta dessa chuvarada. Mas a tendência é de muitas chuvas. Já para a região central, se os corredores de umidade estão todos migrados para o sul, a região central começa a ter alguns probleminhas aí. Não é algo para se preocupar e falar em quebra de safra de milho, pelo amor de Deus, né? Mas o tempo vai ficar um pouco mais seco, né? E temperaturas um pouco mais, durante o dia, um pouco mais elevadas, porque você não tem o efeito, né, de resfriamento da atmosfera pela frente fria. Então, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, oeste da Bahia, metade sul e leste do Mato Grosso, poderão ter chuvas um pouquinho mais irregulares e um tempo mais seco. Não é uma ausência, mas se chover, é aquelas pancadas de chuva que a gente sabe, né? Cai uma aqui, depois não cai ali, e tem aquelas pancadas de chuvas. Mas, de uma certa forma, a tendência é de uma semana mais seca, mas semana que vem isso inverte e volta a chover. Semana que vem não, na outra semana, segunda quinzena, desculpa. Na segunda quinzena de abril isso inverte, o tempo volta a ficar mais seco no sul, e a segunda quinzena de abril bem úmida. Então foi o que a gente estava comentando, né, que as chuvas se estenderiam até lá para o dia 15, 20 de abril na região do Cerrado. E depois disso corta, há possibilidade de algumas chuvas, até há, mas bem irregulares. Ou seja, tudo está caminhando para que o milho safrinha tenha uma condição boa.
para aqueles que plantaram até o começo de março, como a gente sempre comentou aqui com vocês nesses nossos bate-papos. O problema ficaria para quem tivesse plantado milho, ou que fosse plantar milho em março, lembra disso, Alessandro? A gente falou muito Sim. disso, né? Porém, a região mais norte do Brasil, aí eu estou falando de norte do Mato Grosso, Pará, Tocantins e Maranhão, e parte do oeste e norte do Piauí, ainda com uma condição muito boa de chuvas, devido à zona de convergência intertropical, que mantém um tempo bastante instável nessa faixa mais norte do Brasil. Então, de uma certa forma, o que a gente vinha falando desde lá do final da primavera está se confirmando, né? Até hoje, conversando aqui internamente, nossas reuniões internas aqui, a gente falou, lembra que a gente falava que as chuvas iam até meados de abril? E abril chegou. Abril chegou Sim. e está se confirmando, né? E está se confirmando essa previsão. Então, o Cerrado pode ter mais 2, 3 chuvas no máximo aí agora, até o final da safra, o que também não é de nada ruim, pelo contrário. Sim. E o Sul, bastante chuvas, não só agora nessa primeira quinzena de abril, mas maio e junho voltando, os modelos continuando com as chuvas, Sim, né? nós temos, Marco, um resumo aí da ópera. Essa primeira quinzena de abril, a gente vai ter chuva no sul, um tempo mais seco para o centro-norte. Aí depois inverte, clima mais Uhum. seco no sul e voltando a chover mais nessa região centro-norte do Brasil. Porém, a gente vai entrar numa regularidade em que realmente vai ser mais chuva depois, no outono, como sempre ocorre, mais para essa região sul, e um clima mais seco com eventuais chuvas aí mais para o centro-norte, e sem maiores, digamos assim, receios climáticos, talvez, nesse momento, pelo que dá para ver, para a safrinha e outras lavouras que dependem de uma regularidade de chuvas. Assim, ó, se você pegar café, cana-de-açúcar, né? Agora em abril, que começa a colheita da cana-de-açúcar. Agora é normal parar de chover para o café, para colherem o café, né? É normal. Não, a colher a cana, desculpa, colher E a cana. a cana e o café também começa Sim. a abrir o conilon, depois maio o Ah, sim, aí arábica. começa o arábica, tá certo. E aí, se você pegar, normal, o clima está dentro de uma normalidade, né? Então, assim, o que a gente sempre pregou aqui, e vocês sabem muito disso, vocês são provas disso, que a gente falou que a laninha ia se estender ali até o verão, depois o outono entrava num período mais de neutralidade climática. E é o que a gente está vendo. Não está fugindo muito do que a gente sempre comentou com vocês aqui desde o ano passado, que a laninha ia se estender até pelo menos o verão, e no outono, a primeira metade ainda com alguma certa influência, mas a laninha já perdendo forças e voltando à chuva, ponto, é o que está acontecendo. Então você vai ter chuvas mais regulares no sul, pouco diminuindo as chuvas na região central do Brasil, isso favorece ainda as culturas de segunda safra, milho, feijão, algodão, e depois começa a trazer condições excelentes para as colheitas, tanto da cana-de-açúcar, quanto do café, quanto da laranja, entre outras culturas. Maravilha. Só citar aqui uns dados sobre colheita da soja, mano. Estava falando Tá? que tinha uma preocupação em relação a que podia as chuvas atrapalharem um pouco a colheita em estados que estão mais atrasados, né? Que ocorre por características regionais, né? O Rio Grande do Sul, por exemplo, até 1º de abril, segundo o levantamento de safras e mercado, Sim. 20% da colheita realizada, o que mostra um atraso em relação à média normal, que é de 35% para a colheita no Rio Grande do Sul nesse período. O que me parece que preocupa um pouco, porque deve continuar aí a entrada de frentes frias, né? Tirando, talvez na segunda quinzena, aí, como você falou, que deve dar uma estiada, o pessoal vai ter que Vai ter que ser muito roubar a ligeiro, soja. né? O que o Mato Grosso e o Goiás sofreram no mês de fevereiro, o gaúcho vai sofrer agora no mês de abril, nossa primeira quinzena, né? Sim. Mas se realmente os modelos confirmarem a segunda quinzena de abril
ali depois da Páscoa voltar a ter um clima um pouco mais seco, a colheita deslancha sem grandes problemas. Então, de Sim, uma forma com geral, certeza. as condições não estão tão ruins se você pegar, Claro. né? Então, assim, o Uhum. Brasil está caminhando para uma boa safra de milho, lógico que não talvez tão cheia quanto poderia ser, né? Se você pegasse o potencial produtivo, potencial máximo produtivo vezes a área total plantada, você teria uma produção aí, Sim, um recorde de recordes. Mas o Brasil, por ser um país continental, sempre com as suas nuances climáticas, né? Então, a gente pode crer que a safra claro. não vai atingir seu máximo potencial, como nunca atinge, mas que ainda assim vai ter uma safra muito, muito boa, diferentemente do que foi ano passado, com uma quebra gigantesca, né? Sim, sem dúvida. E só citando aí dados do total do Brasil, desse levantamento, que você pode conferir todo no nosso site, safras.com.br, está tudo lá na nossa plataforma, 80,4% realizada a colheita da soja até 1º de abril, contra uma média normal de 76,4% para o período, ou seja, tá indo bem, não está com problemas. No milho, nós temos o plantio do milho safrinha de 99,9% no Centro-Sul, segundo o levantamento de safras. E só citando mais um dado, Marco, o dado do Paulo Molinari, nosso consultor, a safrinha foi elevada a estimativa para 84,6 milhões de toneladas, superando as 57,8 milhões de toneladas daquela safrinha tenebrosa, cheia de problemas climáticos do ano Nós passado, estamos e falando aí melhorando. em 30 milhões a mais esse ano. É verdade. E em relação à estimativa anterior, era 83,3, então Safras já aumentou aí a estimativa em quase 1.300.000 toneladas em relação à estimativa anterior. Mas como a gente estava conversando, é feito de uma expectativa de um clima melhor, né? Realmente, para a Sim. safrinha até aqui. E falando até aqui, só para a gente citar um dado antes de entrar nos Estados Unidos, Marco, e o frio, por enquanto, estamos tranquilo? Tranquilaço, tranquilaço. Não tem, os modelos não estão falando nada de geada. Tem frio, como aconteceu esse final de semana, essa finalzinho da semana aí. Vocês pegaram temperaturas baixas aí no sul do Brasil, Sim. no Rio Grande, mas sem geadas. E se tiver geadas, como muitos me mandaram esse final, não, Marco, tá aqui, tá tendo geada. Tá tendo geada. Morro da Igreja, lá em Santa Catarina, Urubici, Urupema. Cara, isso daí gia todo mês. Sim. Até um Até gaúcho. no verão, até no Até em verão. pleno 10 de janeiro gia lá, né? Aquelas coisas. E aí teve um clientaço nosso aí do Rio Grande falou assim: Marco, aqui na minha. Deu uma geada aqui, né? Com uma geada de 7 graus. É aquela que a grama fica branquinha e que as regiões serranas adoram, porque atrai turista, né? Que a gente chama que Uhum. é a geada turística. Isso até pode ter. Essas regiões de extrema altitude até pode ter mais algumas geadas, agora no mês de abril e maio, mas áreas realmente produtoras de milho, de soja, de café, cana-de-açúcar, está totalmente livre de geada agora. Os modelos não Sim. sinalizam geadas. Então, quem também apostou que haveria geadas agora em abril, que haveria geadas em maio, vai ter que torcer mais, porque os modelos não estão sinalizando. Que bom, Marco, que bom. Bom, vamos falar Bom pra agora de Estados caramba. Unidos. Nossa, eu tô torcendo para que tudo isso ocorra e que o Sim. produtor produza, o Brasil produza uma nova safra de milho recorde aí, porque vai Não, todos nós precisar. torcemos, né? Vai precisar, vai precisar. E também vai precisar de uma boa safra de milho americana, Aí o buraco é mais porque embaixo. se não tiver, aí o bicho vai pegar também no mercado de milho, os É. preços podem de novo explodir, se tem um efeito explosivo. Então, o que dá para dizer por enquanto do, Olha, do vamos lá, clima a para os safra Estados Unidos que está americana. entrando aí no período de plantio? Vamos lá, para a gente finalizar nosso bate-papo. As condições climáticas aí para os próximos 15, 20 dias estão muito boas. Há previsões de chuvas para os Estados Unidos. Nada que possa trazer problemas para o plantio, ou seja, chuvas exageradas, chuvas dentro de uma normalidade. As temperaturas gradativamente estão se elevando.
Há previsão de muito frio ainda naquelas regiões mais norte dos Estados Unidos, norte do Corn Belt, quase divisa com o Canadá, o que também é normal para essa época do ano, para eles. É só lembrar que eles estão entre o mês de abril, estão no outubro, para nós aqui, seria mais ou menos outubro ali, final de setembro e outubro. Então, um frio ali não é, porque o Rio Grande do Sul já teve geadas em outubro, algumas vezes na década, aí na história. Então, um frio nessa região mais norte do Brasil, dos Estados Unidos, nada demais. Então, com chuvas dentro de uma normalidade e frio também dentro de uma normalidade, isso traz uma condição de plantio, tanto para o milho agora em abril, quanto para a soja em maio, tranquila, nada que possa atrapalhar. O grande problema continuará sendo o verão norte-americano, porque os modelos ainda continuam dando chuvas mais irregulares para os Estados Unidos, nas principais áreas produtoras do Corn Belt, e bem como também para as regiões mais ao sul dos Estados Unidos, como Texas, Kansas, né, Indiana, que são grandes regiões produtoras também, e que podem ter chuvas mais irregulares durante o verão, ou seja, julho e agosto. Então, assim, o que a gente trabalha hoje? Quais são as nossas perspectivas para a produção norte-americana? Não é uma safra cheia, longe deles terem uma safra cheia, não é, como eles mostraram no relatório de quinta-feira passada, dia 31 de março, mas, por enquanto, falar em valores de quebra não dá ainda para falar. Se vai ser de 1, 5 ou 10%, ou mais do que isso, ninguém sabe. Mas é fato que o verão norte-americano deverá ser mais quente e com chuvas mais irregulares. Então, pode ter uma região que produza bem, outra que não produza tanto. Então, isso pode levar a uma quebra de produtividade. O mercado de clima vai ferver, Marco. Vai ser isso aí. Vai, e se bobear, nós vamos ter que fazer não só um bate-papo por semana, mas dois Maravilha. papos. Tamo junto. Porque, Isso aí. sinceridade, o mercado climático no meio do ano, ali em junho, julho, agosto, deve pegar bem para os Estados Unidos. Por quê? A região central do Oceano Pacífico ainda se mantém fria, e isso leva a um clima mais seco para os Estados Unidos. Que maravilha, Marco. Show de informações aí, o pessoal com certeza curtiu. E desejo para ti, para todos, uma boa semana. Continue assistindo nossos vídeos no nosso canal. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative as notificações, entre no nosso site safras.com.br, confira a nossa plataforma, peça uma demonstração gratuita, acompanhe também nosso parceiro Rural Clima, que tem todas as informações sobre agrometeorologia para o Brasil. Marco, um abraço. Um abraço a todos aí, uma boa semana, sempre de olho aqui nas safras e na Rural Clima.